Já ouviu falar de pessoas que se levantam da cama, andam pela casa, tomam banho, caminham quilômetros e até mesmo saem dirigindo por aí? Tudo isso enquanto dormem? Pois é, parece coisa de filme, mas é uma realidade muito mais comum do que você imagina. Apesar de muita gente achar que isso é coisa de desenho animado, essa é uma realidade bem mais presente do que você pode imaginar. Hoje vamos falar sobre sonambulismo. O sonambulismo, também conhecido como noctambulismo, é um distúrbio do sono que faz com que as pessoas realizem atividades enquanto ainda estão em um estado de sono profundo. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é sonambulismo, quem pode desenvolver esses episódios, quais fatores aumentam as chances de ter, o que acontece no cérebro de uma pessoa enquanto ela está sonâmbula e o que pode ser feito para controlar ou até mesmo evitar que esses episódios aconteçam. Então já se inscreve no canal porque aqui tem informação. Programa com informação, aqui tem informação! Mas vamos começar do começo. O sonambulismo é uma parassonia, ou seja, uma doença do sono porque é algo que não deveria estar acontecendo de forma natural. A pessoa não tem a inibição das funções motoras e da fala durante o sono. Isso faz com que ela, mesmo estando num sono profundo, consiga falar e andar. Embora a maioria das vezes que alguém tenha esses episódios de sonambulismo, ela só se sente na cama ou fale coisas sem noção, ela pode sim se levantar, andar pela casa e até cozinhar e dirigir. Tudo isso dormindo. Mas é importante também começar quebrando alguns mitos. Esse comportamento bem estereotipado de andar com as mãos esticadas e com os olhos fechados é totalmente mentira. Quando isso acontece, a pessoa fica de olhos abertos e se movimenta de uma forma completamente normal. A grande questão aqui é que ela não tem consciência e nem é capaz de gerar memórias do que foi feito enquanto ela dormia. Pode até parecer difícil de imaginar isso acontecendo, mas se você parar pra pensar direitinho, fazemos a maioria das coisas do nosso dia a dia no modo piloto automático, sem prestar atenção em cada passo que damos ou em cada móvel que desviamos. Nosso cérebro ele poupa essa energia para outras tarefas. Por isso, às vezes, você tá caminhando do supermercado para casa e nem lembra como é que chegou. Seu cérebro agiu de forma completamente automática. E é basicamente assim que o sonambulismo funciona. A maioria das ações do sonâmbulo são coisas rotineiras, como se vestir ou ir na geladeira comer alguma coisa. Isso porque as memórias executivas das atividades já estão gravadas. Ele não precisa elaborar planos de ação para fazer alguma coisa. Já tá tudo ali no cérebro dele prontinho. Mas afinal de contas, como é que surge esse sonambulismo? O que acontece no cérebro? Até hoje não se sabe ainda exatamente como é que os episódios de sonambulismo começam, mas sabemos o que acontece no cérebro de alguém que está nesse estado. Enquanto dormimos, passamos por duas fases principais, o sono REM e o sono não REM. E durante esses episódios de sonambulismo, parte do cérebro está em um estado misto de sono e vigília. Ele está acordado e dormindo. A região do córtex motor que controla os movimentos, ela pode estar parcialmente ativa, enquanto áreas como o córtex frontal que regula a consciência e o planejamento das ações continuam desativados. Isso explica por que os sonâmbulos podem realizar atividades motoras complexas sem estar consciente delas, ou se alguém tentar falar com a pessoa em estado sonâmbulo, ela não consegue responder. And what exactly are you doing, ma'am? E se responder vai ser coisas completamente sem sentido. It's a special code. É como se o interruptor que desliga os movimentos enquanto você dorme estivesse com um mau contato. Esses episódios ocorrem durante o sono de ondas lentas, ou sono NREM. E esses episódios de sonambulismo podem variar desde um simples sentar na cama até caminhar pela casa e realizar tarefas bem complicadas. Nesse período a pessoa está com os olhos abertos, caminhando e até falando, mas ela não percebe nenhuma relação com a realidade e o ambiente. Pode até parecer uma coisa muito estranha, mas calma. De uma forma geral, o sonambulismo não é algo que precisa se preocupar. Para o sonambulismo ser considerado um problema, esses episódios devem ser frequentes e causar sofrimento ou atrapalhar a vida da pessoa de alguma forma. Se você costuma sentar na cama, falar alguma besteira sem sentido e depois volta a dormir, isso não é motivo nenhum para se preocupar. O problema é que algumas pessoas podem ir muito além disso. Estima-se que 30% das pessoas apresentam algum caso de sonambulismo ao longo da vida. O sonambulismo afeta principalmente crianças, já que o cérebro ainda não está totalmente formado e maduro fisiologicamente. Mas adultos também podem experimentar esse fenômeno. A frequência desses episódios diminui a partir dos 12 anos de idade e apenas 1% dos adultos continuam tendo esses episódios. Mas aos pais que estão assistindo aqui, fiquem tranquilos. Essa condição não afeta o desenvolvimento da criança, como por exemplo questões de crescimento ou questões hormonais. Essa é uma condição tida como benigna, não há nenhum tipo de prejuízo para a pessoa. Mas é claro, é importante tomar alguns cuidados. Como uma pessoa pode andar pela casa ou quarto e geralmente todo mundo vai estar dormindo, a casa precisa ter alguns tipos de proteções. Por exemplo, não pode ter coisas pontudas, facas de fácil acesso. As janelas precisam ter uma barreira de proteção, principalmente se a casa tiver 2 andares. Enfim, qualquer coisa que dificulte que essa pessoa consiga se machucar. Uma outra coisa que muita gente tem dúvida é se pode ou não acordar um sonâmbulo. Olha, é bem difícil acordar um sonâmbulo, principalmente porque ele está na fase de sono mais profunda que tem. Mas se mesmo assim você conseguir, provavelmente ele vai ficar assustado, sem saber o que está acontecendo, confuso, desorientado e pode manifestar alguns sinais de agressividade de forma instintiva. Porque se alguma coisa acordou ele em um sono tão profundo, ele vai querer se defender. Mas o problema maior é que alguns estudos dizem que se você acordar um sonâmbulo quando ele está tendo o caso, provavelmente esses episódios fiquem mais frequentes. Então é recomendado que de forma tranquila e gentil você vá direcionando a pessoa de volta para a cama. Mas o que fazer para prevenir o sonambulismo? A principal coisa é manter uma rotina de sono regular e garantir um ambiente de sono tranquilo. Se isso não for suficiente, alguns casos precisam de terapia e até medicamentos. Mas é importante identificar quais são os gatilhos que causam isso.
Alguns estudos dizem que o estresse deixa tudo mais frequente. Isso porque o seu cérebro vai querer estar todo o tempo produzindo, fazendo coisas, e ao mesmo tempo você está forçando ele a dormir. E aí o cérebro fica meio sem saber o que fazer e faz com que você comece a fazer coisas enquanto dorme. Mas aqui vão algumas dicas para melhorar o sono e diminuir os casos de sonambulismo. O primeiro deles é estabelecer uma rotina de sono, manter horários de dormir e acordar sempre regulares, tentar ao máximo dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso vai acabar condicionando o seu ciclo circadiano a se acostumar com esse horário. E aí o seu cérebro vai entender que a hora de dormir é para dormir e a hora de acordar é para acordar. A segunda é criar um ambiente de sono seguro. Além de guardar objetos como facas, fósforo, isqueiro, sempre desligar a chave do gás. Tenha cuidado também com as outras partes da casa. Antes de dormir, confira as janelas, as portas, tudo isso para evitar que você faça alguma besteira enquanto dorme. A terceira dica é procurar uma ajuda profissional se o sonambulismo for frequente ou perigoso. Procure um especialista em sono porque ele vai saber o que fazer com você. E a quinta dica é utilizar alguns sensores de luz de movimento. A luz naturalmente induz a pessoa a acordar. Ela faz com que o sistema que produz a melatonina, o hormônio do sono, seja desligado. Então isso pode acabar fazendo com que a pessoa acorde com mais facilidade. E outra coisa, se você tem alguma história engraçada ou interessante sobre sonambulismo, coloca aqui nos comentários. É sério, eu vou adorar ler todos eles. Se você conhece alguém que sofre de sonambulismo, compartilhe esse vídeo com ela. Até porque conhecimento quanto mais compartilhado, melhor pra todos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve. Eu sou Paulo Aragão, trago vídeos sobre neurociências todo domingo e quarta-feira aqui no canal. Não esquece do like. Até a próxima e tchau!